Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sexta-feira, né? Último dia já aqui da semana. Ainda é um dia que a gente pode aproveitar e fazer aí bons negócios, pensar aí dessa nossa fase atual, né? Que parece um tanto conturbada aí nesse momento, mas a gente tem que encontrar saídas, buscar soluções. E hoje eu resolvi falar um pouco para vocês aqui sobre negociações, né, que a gente está nesse período aí de livre negociação, encerrando inclusive, né, que a gente já está aí no último mês determinado pela Agência Nacional de Saúde como o período para livre negociação, né? Se a gente ultrapassar esse prazo aí, a gente sabe que é possível ainda que haja alguns acordos, algumas conversas, mas o que determina a Agência Nacional de Saúde é que a partir daí, né, encerrando-se o prazo, os primeiros 90 dias do ano, a gente vai precisar obedecer o que está definido no contrato como reajuste mínimo na data de aniversário do contrato, não é isso? Então, é importante a gente observar isso e eu vou trazer para vocês aqui, né, algumas falas, alguns temas que eu considero importante, algumas coisinhas que eu considero importante para a gente observar nesse período, para a gente acompanhar, né? Não deixar de fora, não deixar de acompanhar e acabar perdendo o que realmente é interessante que aconteça, que a gente faça nesse período agora, né? E nos demais períodos também, esse é o período de livre negociação que a gente está trabalhando a questão do reajuste independente do que estabelece o contrato. Mas, posteriormente a isso, todas as ações executadas fazem parte desse contexto, né? Quando chegar o momento de acontecer isso, o momento em que a gente deve se portar dessa forma, né? Tudo que aconteceu, todo o contexto, todo o nosso relacionamento vai contar muito para que isso aconteça de forma positiva, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nunca é demais falar, é sempre bom lembrar, é sempre bom acompanhar, tá bom? Desculpa, gente, meu olho ficou ruim aqui. Eu deixei a caixinha ontem nos stories, né, querendo saber se vocês tinham alguma dúvida específica em relação ao tema que eu deixei lá, né? Deixei alguns temas dentro desse nosso contexto aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Chamei as pessoas, eu sei que é um horário muito cedo, essa live fica gravada depois lá no feed, tá? Vocês assistam quantas vezes desejarem. Estou sempre à disposição, como falo sempre para vocês, tá? Sabem como me encontrar. Deixem respostas lá, eu deixo sempre caixinhas, façam seus questionamentos. Se não quiser suas perguntas, suas respostas nas caixinhas, deixem no direct, tá? Tem o WhatsApp também, fiquem à vontade, tá bom, gente? Então, dentro desse contexto, quais são os pontos relevantes sobre reajustes de contratos já negociados, né? O que a gente pode pensar, o que a gente tem que pensar e observar, saber que são realmente coisas relevantes para a gente solicitar um reajuste, né? Pensar em solicitar reajuste. Esse é um período muito frágil, esse é um período muito delicado da saúde suplementar. A gente vê as notícias aí, né, em relação ao aumento da sinistralidade das operadoras, né? É hora de buscar saída, é hora de buscar novas formas de remuneração, se for o caso, e encontrar, né, uma oportunidade na dificuldade, né? A gente não pode fazer da dificuldade um problema para sucumbir no mercado. Não, existe um problema, ele tem que ser resolvido. Vamos encontrar saída. Qual é a oportunidade que nós temos para solucionar esse problema encontrado? É assim que o empresário pensa, é assim que a gente tem que pensar para se manter no mercado, né? Avaliar as condições atuais, né? E encontrar saída nelas, né? No momento em que está, porque a gente não pode sair do momento, a gente tem que saber contornar a situação do momento, né? Então, o que é importante para a gente pensar? Sempre que você pensa em renegociações, em livre de negociações, em reajuste contratual, a primeira coisa que você precisa pensar é que existe um tempo para isso, né? O tempo determinado pela Agência Nacional de Saúde é de 1º de janeiro até 31 de março, ou seja, os primeiros 90 dias do ano. Você precisa se ater a isso, né? Lembrar que esse é o período para você pensar em solicitar reajuste dentro dos critérios estudados, né? É o período que você tem para argumentar, para levar os seus subsídios, tá bom? Então,
lembrar sempre que você tem um tempo para isso. Passou disso, você sabe que a Agência Nacional de Saúde estabelece o reajuste mínimo definido em contrato, tá? E aí, de acordo com a situação em que as operadoras se encontram hoje, é provável, inclusive, que a tentativa de negociação seja reduzir esse reajuste mínimo. Aí você precisa achar forma de fazer isso. É até possível fazer isso, mas existem formas de fazer isso, tá? Outra coisa que você deve pensar é sobre os critérios para reajuste, tá? É livre negociação em contrato. Mas como é que está definida essa livre negociação no meu contrato? E será que está definida essa livre negociação no meu contrato? Avalie o seu contrato. Se não está definida essa livre negociação e você não conseguiu chegar a um reajuste mínimo, você não vai ter reajuste nenhum nesse período, tá? Então, você precisa conhecer o seu contrato, precisa ler, precisa estar atento a todas as cláusulas. Uma cláusula que é muito importante também, que é um outro fator que você deve observar se está no seu contrato e que tem normativas para isso, é o fator de qualidade. O fator de qualidade não é meramente por ter ONA, por ter acreditação, por ter um fator de qualidade. O fator de qualidade precisa existir para mostrar que você tem um diferencial no mercado. Esse diferencial no mercado é a forma como os seus processos acontecem, é a forma como a sua instituição trabalha e pensa tanto no paciente quanto no seu parceiro de negócio, que é a operadora, oferecendo o quê? Instalações adequadas, processos de segurança, né? Pensando na segurança do paciente, oferecendo o maior conforto possível e o melhor serviço com o menor preço possível, tá? Quando eu falo de menor preço, eu não estou falando de sucumbir, reduzir, jogar o preço lá para baixo de forma que você também não consiga se sustentar no mercado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre menor preço possível para se manter sustentável no mercado nesse momento delicado. Nesse momento em que as operadoras de plano de saúde estão trazendo a sua sinistralidade como altíssima, chegando até a 97% em alguns noticiários, tá? É possível que isso varie, tá? Mas as observações que têm sido trazidas, os pontos que têm sido trazidos é de uma queda muito grande na lucratividade das operadoras, tá? Na margem positiva de ganho das operadoras e que está difícil para elas no mercado. Isso significa que está fácil para o prestador? Claro que não. É isso que eu falo. Então é hora de encontrar a saída, é hora de pensar como um todo, de pensar como parte de um negócio, né? Eu não posso pensar unicamente em ganhar para o meu parceiro, perder. Acabou, esquece isso, agora é ganha-ganha, já faz tempo que é ganha-ganha. É por isso que as coisas estão acontecendo como estão agora, porque a cabecinha dos empresários, a cabecinha também das operadoras, é pensar unicamente aqui, tá? No meu posicionamento. Para eu ganhar, o prestador precisa perder. Aí o prestador, para eu ganhar, a operadora precisa perder. Ninguém precisa perder, todo mundo precisa ganhar. Senão, um dos lados vai se quebrar. E eu preciso de você e você precisa de mim. A operadora ainda pode colocar a rede própria dela também, né? Mas a gente só sabe que uma rede própria da operadora nunca pega toda a demanda que ela tem. Então, você tem que estar sempre preparado para ofertar para a operadora o que ela não tem no negócio dela e que ela vai precisar de você. Não é meramente eu pus no mercado mais um hospital, eu trouxe para o mercado mais uma clínica, eu trouxe para o mercado mais um laboratório. Não, eu trouxe para o mercado um laboratório com esse e esse serviço, um serviço diferenciado. Eu posso oferecer para o meu parceiro de negócio um serviço diferenciado, tá? Eu posso trabalhar com uma forma de negócio diferente, eu posso trazer facilidade, eu posso flexibilizar uma ação que já existe já de uma forma rotineira. Encontre saídas, tá? Não seja só mais um, seja um que está sendo visto como diferente no mercado, como essencial. Você tem que se mostrar e você tem que se fazer dessa forma, tá bom? Então, o mercado hoje exige isso com toda certeza, tá? E aí, qual a melhor forma que o prestador pode utilizar para solicitar o reajuste? Porque ele vai solicitar. Existe sim, é o período para fazer isso. Então, quando você for fazer isso, encontre a melhor forma de fazê-lo. Para não parecer simplesmente que,
é o período de livre negociação, eu vou, porque é o período de livre negociação, eu vou pedir o reajuste independente de qualquer coisa. Não faça isso. Às vezes você já está com um serviço bom, você já está com uma margem de lucro, um serviço, né, que é possível trabalhar, e você ainda assim solicita um reajuste em cima disso. Você pode dar um tiro no seu pé. A operadora, ao invés de subir o valor, ao invés de te dar esse reajuste, ela fala tanto sobre a dificuldade dela, que aí ela contra-argumenta com você a possibilidade de reduzir o que você já tem, ou de tirar algo que você já tem, para que ela se mantenha no mercado. Tá? É choro dos dois lados. Se você chorar demais, você vai ouvir um choro tão grande que é provável que você tenha que aceitar algo que não estava esperado, que não era esperado. Entendeu? Então, tome cuidado, avalie com critério, seja consciente nas suas negociações e nas suas solicitações. Avalie seus custos. Para fazer isso, para sentar numa mesa de negociação, avalie sempre os seus custos. Nunca deixe. Sentar na mesa de negociação sem conhecer custos é como se você tivesse uma venda nos olhos. Você nem sabe o que está fazendo. Tudo que você pedir pode estar inadequado. Tudo que você trouxer para a mesa de negociação pode estar inadequado. Pode estar acima do valor e pode estar abaixo do valor. Porque você não conhece. Então, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é o seu caminho. Então, saiba onde você quer chegar. Direcione as suas argumentações. Tá? Embasamento, tenha embasamento plausível para as suas argumentações. Se você não fizer isso, nem respeito você vai adquirir. E alguém sem ter o posicionamento adequado, com o respeito adequado, sentar numa mesa de negociação, é perder totalmente tudo que você poderia adquirir de positivo nessa mesa. Então saiba se portar, conheça seus custos sempre. Sente numa mesa de negociação, conhecendo seus custos sempre. Eu sempre digo aqui, gente, que reajuste linear não é a minha primeira escolha, tá? Não é a minha linha de escolha. Não é o que eu priorizo, tá? Porque o reajuste linear, alguém já me perguntou, mas por que não, Cris, reajuste linear? Gente, se for o que tem para o momento, se for o que está sendo ofertado, e eu avaliar que é possível me manter com isso no mercado, é melhor que nada. Mas isso não eu não considero isso uma análise. Quando você diz, eu te dou 30% do IPCA, 50% do IPCA, tudo, linear, né, para todos os serviços. Parece que você simplesmente jogou uma possibilidade sem estudar, sem avaliar, sem pensar. Será que tudo que você tem nessa sua clínica precisa desse percentual de reajuste? Por que você não estuda seus custos e traz isso de uma forma mais embasada? Entenderam por que sempre eu falo sobre reajuste linear não ser a minha linha de escolha como prioridade inicial quando eu sento numa mesa de negociação? É isso que eu digo, gente. Para mim, eu tenho certeza que é assim que funciona, porque funciona para mim. E se funciona para mim, funciona para você também. Pense sempre dessa forma. Estude seus custos. Traga para a mesa de negociação embasamento técnico. Traga para a mesa de negociação possibilidades evidentes, tá? Sem pensar unicamente, me dá 60% do IPCA de reajuste aí para os meus serviços e a gente sai com alguma coisa. Não é sair com alguma coisa. É enxergar o teu parceiro de negócio, é se enxergar também, é enxergar o momento em que você está, né? As operadoras estão trazendo para a gente dificuldades intensas, falando sobre a sinistralidade aumentada delas, né? Que foi se estendendo aí a partir dessa pandemia que aconteceu, tudinho, e que os pacientes, elas entendem que isso aconteceu agora em 2022, porque no período de pandemia é possível pensar de duas formas, então elas pensam e analisam dessa forma, pelo menos é o que tem trazido para mim nesse momento. Pode ter ficado represado os atendimentos eletivos, as cirurgias eletivas, então agora, né, em 2022, isso foi trazido, né, novamente. Todos os procedimentos eletivos que na época da pandemia não foram realizados, ficaram represados.
Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é realmente o perfil desse paciente ter mudado. Por quê? Ele passou por uma frustração, ele passou por um momento delicado. Então agora ele tenta acompanhar muito mais a saúde dele. Ficaram sequelas de tudo que aconteceu. Então os pacientes estão vindo procurar a saúde com maior intensidade. Então isso fez o quê? Aumentou a sinistralidade das operadoras absurdamente. Isso impacta na nossa rede de prestadores, nós enquanto prestadores, isso impacta? Com toda certeza, isso não é um problema da operadora, isso é um problema nosso, de todo mundo que está envolvido nesse mercado. Tá? É preciso consciência da operadora, consciência do prestador e consciência também do usuário para utilizar isso de forma responsável, para utilizar esse serviço de forma responsável. Caso contrário, todo mundo sai perdendo. Qualquer que seja o parceiro de negócio aí que saia do mercado, seja operadora, seja prestador, que não consiga se manter de forma sustentável, pensando efetivamente no negócio. Claro que existe, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala também do ambiente, mas o meio ambiente também é protegido nesse sentido, que a gente sabe do que deve ser feito dentro de cada instituição para envolver as demais ações, né, e demais esferas que estão nessa parte aí, quando você fala de sustentabilidade. Mas quando a gente fala de sustentabilidade do parceiro de negócio nosso no mercado, a gente está falando de margem, né? De margem de lucro, de margem de aceitação, de forma que você se mantenha saudável financeiramente, tanto você, prestador, quanto a operadora de plano de saúde. Então você não pode pensar sozinho, tá? Eu vou ganhar para a operadora perder, a operadora eu vou ganhar para o prestador perder. Quem perder? Se o prestador perder, a operadora também sai perdendo com isso, porque ela perde o parceiro. Da mesma forma, sou eu o prestador. Então, não pensa dessa forma. Eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. A fala é ponto de equilíbrio, sustentabilidade. Sempre, sempre. Então, não chegue numa mesa de negociação sem conhecer seus custos. Jamais, tá? Um outro ponto que eu devo avaliar, né? Entender a realidade do mercado local, saber a realidade do seu mercado local. Isso é uma notícia, o que está acontecendo atualmente, que a gente recebe como informação, é nacional, é de forma geral, tá? Não é só local, mas você precisa entender também a sua realidade local. Qual é o poder econômico da população em que eu estou, né? Como é que funciona aqui? Os meus concorrentes trabalham de que forma? Quem é realmente o meu concorrente? O meu concorrente não é quem baixa o preço dele, tá? Lá pro pé, para esperar trazer para ele uma gama de usuários ou de operadoras de plano de saúde para que ele atenda, porque ele não vai se manter no mercado. Ninguém se mantém no mercado dessa forma, tá? A atratividade não é meramente baixar valor. A atratividade é mostrar o seu diferencial. O que você tem de melhor? O que você tem para ofertar de positivo? De que forma eu posso trazer a operadora para o meu lado? Não é só baixando o preço. Esse possível concorrente aí que só baixa valor sem pensar em qualidade, não é meu concorrente. Nunca será o meu concorrente. Você tem que se enxergar no mercado, se valorizar. Não se deixe cair, não se deixe abater ou dizer, o meu valor, o meu preço está superior ao que o mercado oferece aqui, absurdamente. Você tem que avaliar o mercado de uma forma geral, você tem que avaliar o seu mercado local, mas de forma positiva, não necessariamente só para chegar ao preço que aquele lá possível concorrente seu que não tem a mesma qualidade sua está ofertando. Se ele não tem a mesma qualidade sua, ele não é seu concorrente. Mercado local não é meramente acompanhar os preços dos demais prestadores de serviço. É a qualidade ofertada no mercado local para o poder econômico da população estabelecida nesse mercado. Precisa conhecer o perfil epidemiológico desses os usuários seus, tá? Desses pacientes que vêm até a sua clínica, até o seu hospital, até o seu negócio aí de saúde, tá bom? Então tem que estar atento a isso também. Nem todos os prestadores são seus concorrentes, né? Acompanhe as incorporações do rol, tá? Apesar da gente ter um rol aí que agora foi definido como exemplificativo, que na verdade ele já era exemplificativo, né? Só que isso não tinha sido exposto para a população dessa forma, né? Então se entendia, e se entende ainda, apesar de ter sido definido dessa forma,
Mas nós, enquanto prestadores, o que a gente solicita para a operadora de plano de saúde é o que está negociado no nosso contrato, né? O que a gente atende é o que está negociado no nosso contrato. E o que está negociado no nosso contrato, normalmente, é o que estabelece o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que é a lista mínima obrigatória, né? Existe a questão do atendimento de outros procedimentos que não estejam no rol, existe, né, que foi definido dessa forma, mas existem critérios para isso, existe todo um estudo para que isso aconteça, e a responsabilidade de autorizar isso e de procurar esse serviço no mercado é a operadora. Né? Você, enquanto prestador credenciado, que eu vou entrar nessa linha aí, nesse mérito aí da questão do rol exemplificativo, solicitando para a operadora procedimentos que não estão no rol, que não está negociado. Você pode ter problema, até porque não está negociado. E você fazer isso, você gerar uma demanda muito intensa, você enquanto prestador de muitos procedimentos que não estão no rol, isso não é parceria, tá? Você precisa ter parceria, você precisa ter um relacionamento adequado com a operadora. Não é um bom relacionamento só no momento de solicitar reajuste. É um bom relacionamento em todo o tempo de funcionamento dessa relação, em todo o tempo de existência dessa relação aí de parceria sua. Precisa estar próximo da operadora, precisa saber quais são as dificuldades dela, precisa estar acompanhando no dia a dia, mostrando para ela sua pesquisa de satisfação, se você realmente está acompanhando as necessidades dos usuários dela que você atende. Então, não é só aguardar chegar o dia 1º de janeiro até 31 de março para mostrar o que fez. Mandar uma carta para a operadora dizendo que você tem instalações adequadas, que você fez isso durante o ano, que você fez aquilo. E durante o ano, o que você fez? Tá? Você esteve com a operadora lado a lado? Isso conta demais. Se você não fez isso, você perdeu oportunidade, porque nesse momento agora de solicitar reajuste, você não teria tanto problema se você tivesse feito isso no decorrer do ano. Agora, se você deixar para fazer isso no último dia, no momento agora, só exclusivamente de solicitar reajuste, é algo estranho, não é? Não parece algo estranho? Parece, tá? Então, sempre avaliar todas essas questões. Claro que você vai informar para a operadora, quando você for solicitar reajuste, você vai informar tudo que você tem de positivo. Óbvio que vai, é natural. Você vai falar sobre as suas instalações adequadas, você vai falar sobre o sua acreditação, você vai falar que esse ano você conseguiu chegar no nível tal de acreditação, né? Sobre a segurança do paciente, sobre a forma que você oferta seu serviço, sobre a reestruturação das instalações dos seus negócios. Claro que você vai falar, é óbvio, né? É o que você tem de positivo. Mas você mostrou isso no decorrer do ano? Isso é importante, tá? Isso precisa estar acontecendo no dia a dia. Por isso que é muito importante, qualquer que seja o negócio da saúde, ter esse seu processo muito bem definido, de comercial, ou gestor hospitalar, ter isso muito próximo aí, a pessoa que gere o negócio como um todo, saber estar próximo da operadora e conhecer saúde suplementar. Sem conhecer saúde suplementar, não tem como atuar nela. Não é, gente? Eu tenho que conhecer como é que eu posso estar no negócio sem conhecer o negócio. Então, eu tenho que acompanhar incorporações do rol, eu tenho que acompanhar normativas que a Agência Nacional de Saúde disponibiliza, eu tenho que acompanhar tudo o que acontece nesse mercado. Então, eu tenho que ter alguém que saiba sobre isso, eu tenho que ter equipe capacitada, estudando sempre esse mercado para me trazer o que é de melhor. E eu, enquanto prestador, eu mesmo, enquanto empresário, preciso saber. E se eu não tenho esse conhecimento adequado, eu preciso ter a pessoa que tem o conhecimento adequado, né? Como é que se enxerga o prestador e a operadora de serviço de saúde nesse cenário? Parceiros. Nós somos parceiros. Precisamos nos enxergar como parceiros, sempre, né? Ganha, ganha. Prestador ganha, operadora ganha, paciente ganha. Eu não preciso ganhar para a operadora perder, a operadora não precisa ganhar para eu perder. Nós vamos precisar nos manter de forma sustentável nesse mercado. Então, precisamos conhecer e chegar no nosso ponto de equilíbrio, né? O operador está com problema, vamos trabalhar para resolver isso? Prestador está com problema, vamos trabalhar para resolver isso? Enquanto essa mentalidade não se tornar nítida em todos os lados aí, esse mercado não vai crescer tanto. Esse mercado tende a acabar, se não
trouxermos essa consciência e entendermos como funciona. Modelos de remunerações. Será que o modelo de remuneração que eu trabalho é o ideal, né? Fee for Service, será que ele não tem mais mercado para o Fee for Service? Claro que tem, ele está na mesa de negociação, né? Ele está aí. Qual é a melhor metodologia para você trabalhar? O que a operadora entende como melhor? É pacote? Existem outras formas de trabalho. Agora, pacote, pense num pacote como pacote mesmo. Pacote não é um embrulho, não. Pense nele como de forma estrutural. O que existe dentro do pacote, tá? O que envolve? Existe também o repasse médico. Dentro do pacote tem materiais e medicamentos, tem insumos. Eu vou utilizar o valor fechado desse pacote como base para repassar para o meu profissional aqui, médico que trabalha comigo, prestador. Conheça, saiba fazer a sua negociação e entenda o que está envolvido nela, os custos envolvidos e as variáveis que acontecem a partir daí. Tem muita coisa que você precisa saber e sem conhecer não tem como se manter sustentável nesse mercado, tá? As operadoras precisam buscar entender e elas, claro, quando você está numa situação difícil, você pensa em quem? Em você, né? Então as operadoras estão mostrando nesse momento que elas estão com a sinistralidade delas chegando quase a 100%, 97%, isso é absurdo, 3% que você vai ter de todo o seu trabalho para manter toda a estrutura administrativa, todo o seu escopo de trabalho, não parece ser coerente, né? Mas é o que está sendo mostrado. Aí você tem que avaliar, será que é isso mesmo? Será que está acontecendo realmente dessa forma? Existem estudos, existem análises, existem aí as fontes fidedignas. Avalie, estude, acompanhe, tá? O prestador está com problema, ele vai pensar em quem primeiro? Nele, como é que eu vou resolver o meu problema agora? Então, se a operadora está com esse problema agora, o que ela vai trazer para você nesse período de livre negociação? Ela vai pedir socorro. Além dela aumentar o valor dela, né, de comercialização aí dos planos de saúde, ela vai trazer também para a mesa de negociação uma solicitação de ou manter o que já tem ou retirar a parte disso. Ela precisa se manter. Se ela quiser continuar, ela tem que encontrar saída. E aí você vai ter que estar de mãos dadas com ela e conhecendo muito bem seus custos para saber até onde você pode ir. Até onde eu posso ir, o que eu posso melhorar também aqui dentro dos meus custos, o que eu posso reduzir dentro dos meus custos para poder ceder de alguma forma e me manter aqui nesse mercado. Existem estudos, é por isso que você não pode deixar de conhecer os seus custos, porque vai existir um momento que você vai precisar trabalhar neles de forma a reduzir para abrir mão de algo aqui dentro da sua negociação ou dentro de qualquer variável aqui de funcionamento do seu negócio. Tá bom, gente? Então, sobre negociações, sobre se manter saudável, sobre relacionamento com operadora e prestadores de serviço de saúde, a gente precisa falar sempre. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Não podemos cansar de falar sobre isso. Enquanto prestadores de serviço de saúde, precisamos entender o que está acontecendo no mercado como um todo para nos proteger, já para nos blindarmos, né? Para encontrar saída, para segurar a mão do seu parceiro aqui e dizer, eu estou contigo, vamos resolver isso, vamos resolver. Existe algo para ser resolvido, nós vamos resolver junto. Qual é a saída? Eu não estou aqui a quem. O problema da operadora não é o problema da operadora. O problema do prestador não é um problema do prestador. O problema seu é o problema meu. O problema do meu parceiro é um problema meu também, porque me envolve. Então não tem jeito, não dá para trabalhar de forma isolada. Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. Sobre negociações, eu queria muito trazer um pouco essa conversa para vocês aqui. A gente precisa falar. Deixem perguntas aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei que nesse horário é extremamente difícil a participação da grande maioria. Mas eu não tenho horário, gente. Digo para vocês, eu não tenho outro horário. Eu acordo muito cedo. Eu começo minhas avaliações, eu começo a minha estrutura aqui muito cedo. Então, meu horário realmente é esse. Por isso a live fica gravada lá no feed e vocês podem assistir quantas vezes quiserem. A live, inclusive, é cortada em pedaços, é fragmentada de uma forma que vocês vão entender alguns pontos mais rápido aqui. Existe um trabalho todo aqui por trás. E o pessoal tenta trazer para vocês isso aqui de forma mastigada para que vocês entendam alguns pontos de forma mais rápida, tá?
Mas realmente o meu tempo disponível é esse. Mas a live fica gravada lá no feed, questionamentos vocês podem fazer nas caixinhas, vocês podem fazer questionamentos também no direct, pode mandar para o meu WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje, eu agradeço a presença de quem pôde estar, tá? Quem entrou e saiu, quem entrou e permaneceu, quem não pôde nem estar aqui, que me mandou perguntas lá na caixinha, tá? Eu disse que eu não ia responder as perguntas na caixinha, mas eu ia trazer os assuntos para cá. Podem assistir a live depois e vocês vão entender que as respostas de vocês das caixinhas foram respondidas aqui, tá? Os questionamentos de vocês foram respondidos aqui. E é isso, tá bom, gente? Muito obrigada, um beijão para vocês e até o nosso próximo encontro.